Olá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, meu amigo e minha amiga, neste momento, a fim de iluminar os seus pensamentos e fortalecer a sua fé nesta caminhada. Aqui quem fala é o pastor Roberto Rodrigues e eu quero compartilhar uma mensagem de fé que está em Marcos, capítulo 4, verso 39 ao 41. Caso a senhora, o senhor, não seja ainda inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilha através do WhatsApp ou até mesmo de redes sociais este link, a fim de que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder da fé. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus diz assim em Marcos 4, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meu amigo, minha amiga, diante de uma tempestade, o Senhor Jesus foi acordado às pressas pelos seus discípulos que estavam apavorados, totalmente sem saber o que fazer. E o Senhor Jesus se levanta, repreende o vento e aquele tempo ruim passa a ser de bonança, de paz. O mar se acalma e Jesus faz a seguinte pergunta: primeiro, porque sois tímidos, e segundo, se eles ainda não tinham alcançado a fé. Duas coisas que impedem o agir de Deus na vida de muitas pessoas: a timidez e a falta de fé. É claro que quando não há fé, não há solução dos problemas. E muitos, ainda que tendo fé, não a usa por causa da timidez. Os discípulos já tinham visto Jesus repreender os espíritos, ordenar que as dores e doenças saíssem de pessoas. Eles tinham tido uma experiência pela fé e com a fé, mas a timidez os impediram de ver ou de provocar este milagre através da fé deles. Meu amigo, minha amiga, não importa qual é a tempestade que está diante da sua vida, ou talvez você está no meio dela, sem saber o que fazer. Perca a timidez e manifeste a fé. Use a fé com autoridade. Ore com confiança. Determine o milagre e a mudança desta situação com certeza no coração que assim se fará. Não se intimide diante da adversidade, mas creia que após essa tempestade virá a bonança, o testemunho, o milagre pela fé. Vamos falar com Deus em momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, diante dessa adversidade que esse homem, que essa mulher está enfrentando, meu Deus, eu estendo as minhas mãos
como se estivesse estendendo as mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida dessa criatura que conosco ora, seja da sua casa, seja, meu Deus, da sua empresa, seja do seu local de trabalho, seja de joelhos, de pé, ou, meu Deus, ouvindo essa oração dentro do carro. Eu clamo por essa criatura que talvez está agora nos ouvindo de um leito de hospital, talvez de uma cela fria de uma prisão. Meu Deus, faz com que o teu poder entre na vida dessa criatura e desperte ela, desperte ele para crer no impossível. Arranca essa timidez, arranca esse medo de agir a fé, de tomar decisões mais arrojadas pela fé, decisões fortes, determinantes para a sua vida. Meu Deus, nós oramos por essa criatura que está diante de uma tempestade no casamento, de uma tempestade financeira, uma tempestade na saúde, uma tempestade dentro de casa. Em nome de Jesus, acalma-te, tempestade na vida desse homem, dessa mulher. Eu te repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e ordeno que bonança se faça, que maravilhas aconteça e que a paz reine, porque a glória de Deus alcança a vida dessa criatura. Meu amigo, minha amiga, creia, aí onde você se encontra, a glória de Deus te alcança, a paz, a força, a luz, a direção, a cura, a restauração, a mudança de direção, a mudança de rota e de condição que você precisava acontece agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Que a sua vida testemunhe a grande bonança no nome do Senhor Jesus.